Repete comigo agora essa oração aqui. Senhor, nessa tarde, eu peço que o Senhor venha falar ao meu coração. Toca a minha mente e que a mensagem venha a ser depositada no meu coração como um solo fértil, aonde a semente vai germinar e vai frutificar, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Quem aqui já foi surpreendido por situações atípicas na tua vida? Levanta a mão. Coisas que você não esperava e que de repente acontecem e você precisa lidar. Eu sei que é muito melhor quando a gente consegue prevenir algumas coisas ou nos anteciparmos a algumas coisas, mas tem coisas na vida que a gente não consegue prevenir, na verdade, ou melhor, nós não conseguimos deixar de ser surpreendidos. Então tem situações, existem planos que às vezes são frustrados. Quem aqui já planejou alguma coisa e não deu certo? Aí, a gente está no mesmo barco. Quem aqui já teve uma notícia que talvez não foi muito agradável e você teve que digerir aquilo? Querendo ou não querendo, você teve que digerir, não é verdade? Você não tem muito essa opção de escolher. Eu vou digerir isso, não, eu vou digerir aquilo, não. Meu amigo, a vida vem, tem hora que parece um turbilhão, tem hora que você fala, meu Deus do céu, aonde o Senhor está, eu te garanto, Ele sempre esteve lá, mesmo na adversidade. E às vezes também tem pessoas que aparecem nas nossas vidas e que nos surpreendem, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Agora tem coisas que fogem dos nossos planos, e eu queria dizer para você, bem-vindo à vida. Porque é assim às vezes na nossa saúde, é assim às vezes no nosso trabalho, é assim às vezes ministerialmente falando, é assim com várias coisas na nossa vida, e muitas delas vão fugir do nosso controle. E posso te falar uma coisa? É bom quando as coisas fogem do nosso controle, porque quando elas fogem do nosso controle, a gente realmente entregou o controle na mão de Deus. Quem aqui tem tendência a ser controlador? Você gosta de controlar, você gosta de saber, de executar, tipo assim, você não tem muita paciência. O Honda levantou as duas mãos ali. Você não tem muita paciência às vezes de ensinar as pessoas, e aí você fala assim, não dá aqui que eu faço. Quem é mais ou menos assim? Tá, deixa eu te explicar uma coisa. Para a gente viver em comunidade, a gente vai precisar às vezes diminuir um pouco da velocidade para que todo mundo chegue junto. Sabe, tem um momento da história, quando a gente está lendo ali, Gênesis, quando Jacó vai encontrar o irmão Esaú. Eles se encontram, já tinha passado ali o Peniel, aquele momento ali que ele luta com o anjo, eles já tinham se reencontrado, e aí Jacó já tinha enviado os presentes, um monte de coisa aconteceu, e aí na hora deles irem em paz, ele vira e fala assim, Esaú fala, vamos embora, vamos aqui, ó, a gente vai para lá. E aí Jacó fala assim, olha, vai você na frente com os teus homens, porque vocês vão muito mais rápido. Eu tenho aqui todos que estão comigo, as crianças, os animais, tem muita mulher aqui junto também, a gente é muito numeroso. A gente vai precisar ir um pouco mais devagar, estou parafraseando, tá? A gente vai precisar ir um pouco mais devagar, mas a gente se encontra lá. O que ele está dizendo? Eu prefiro diminuir a velocidade para chegar todo mundo junto do que sair correndo e simplesmente chegar sozinho ou chegar com mais meia dúzia. Então, no processo da gente construir comunidade, e aqui Caminho Santo nós estamos lapidando, nos lapidando, a gente precisa entender que eventualmente a gente vai ter algumas adversidades surgindo ao longo do caminho, mas juntos nós vamos encontrar uma velocidade para a gente chegar no objetivo que a gente tem que chegar. Por isso que a gente tem orado, por exemplo, por Projeto Êxodo, a saída do hotel. Você olha aqui, ainda tem um pouquinho de espaço, não é verdade? Ainda dá para esticar o braço. Tem uns que estão um pouquinho mais apertados aí, eu estou vendo, né? Mas tem uns espaços ainda. Mas se a gente não se unir para ir para um outro lugar, que eventualmente não vai ter todo o conforto que nós estamos acostumados aqui, eu fico me perguntando, quem aqui está disposto a viver comunidade mesmo sem tanto conforto? Ah, que bom. Metade da igreja. A gente muda de prédio e a igreja diminui pela metade. Mas você entende aqui o nosso coração?
Mesmo que a gente tenha que, às vezes, ter que ser lapidado, isso quer diminuir a velocidade. A gente talvez abrir mão de alguma coisa que está gerando conforto para um bem comum. Né? Porque esse espaço aqui ele é limitado, ele é muito bom. Poxa, a gente não tem o que falar. Desde a primeira vez que eu pisei nesse salão aqui, ano passado, quando eu estava conhecendo espaços aqui na região, eu entrei aqui e falei, é aqui que a gente vai fazer a igreja. Sabe quando você tem aquele feeling, aquele sentimento? Eu não sei te explicar o que é, eu só falei, é aqui que a gente vai fazer a igreja. Foi aqui que a gente começou a fazer os cultos mensais ano passado, foi aqui que a gente começou a fazer os cultos esse ano, né, de maneira semanal, o Ministério de Crianças, mas chega uma hora que esse espaço, ele já não vai ser mais... não vou falar suficiente, porque a gente pode até fazer 2 cultos, dá para fazer um monte de coisa. Eu digo assim, ele já não é mais o lugar que Deus quer para nós. Então talvez a gente vai ter que aprender a entrar numa zona de desconforto, sabe? Para entrar numa terra prometida. Porque foi exatamente isso que o povo passou. Eles chegaram lá, eles olharam e falaram assim, caramba, tem gigantes. E a gente pode olhar para os gigantes e falar, legal, fica aí gigante, eu vou ficar aqui pequenininho, estou na minha, estou tranquilo, estou de boa, tenho comida, tenho alimento. Mas para a gente entrar numa terra prometida, a gente vai ter que batalhar com gigantes. A gente vai ter que sair, às vezes, da nossa zona de conforto. E eu creio que o processo Êxodo, né, o projeto Êxodo, a nossa saída aqui do hotel, vai gerar um certo desconforto. Mas quando a gente está lapidando uns aos outros, e permitindo com que o Senhor venha fazer o que Ele quer fazer no nosso meio, meu amigo, é com ar-condicionado, é sem ar-condicionado, é com cadeira de plástico, é com cadeira estofada, é com carpete ou sem carpete, não importa, porque não são as condições naturais que vão apontar aquilo que é a nossa satisfação celestial. Você entende o que eu estou falando? A nossa satisfação com Deus, meu amigo, vai ser com microfone ou sem microfone, vai ser com luz ou sem luz, vai ser com ar-condicionado ou sem ar-condicionado. Aí todo mundo vai vir de toalhinha para o culto. Aí você vai trazer 2 toalhinhas, aí vão começar a vir com as toalhinhas refrescantes, e por aí vai. Mas sabe, a gente precisa superar as adversidades. E eu te falo, eu não tenho problema nenhum em fazer uma transição para um lugar que eventualmente vai trazer menos conforto, mas que é o lugar que Deus tem para nós. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? Porque para a gente ir para o nosso próximo nível, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E muitas vezes Deus vai usar essas situações para isso. Né, eu estava pensando aqui na vida de Josué. Josué, ele podia ter ficado lamentando a morte de Moisés, ou seguir em frente e obedecer às direções de Deus. Imagine, do nada você está lá e aí, Josué, meu servo Moisés está morto. Tem de bom ânimo, segue em frente. Da noite para o dia as notícias chegam. Tem situações que a gente não vai saber, mas que a gente precisa ser encontrado, disponível. Eu não diria preparado, eu diria disponível. Porque no meio do caminho o Senhor vai lapidando, o Senhor vai ajustando. Davi, ele teve um plano. Eu falei aqui, eu perguntei, quem aqui já teve planos frustrados? Olha Davi, Davi teve um plano. Ele queria construir o templo para o Senhor. Quem já leu essa história? Davi queria construir o templo. Mas o próprio Deus disse para ele que não, e que o filho dele que tinha que fazer. Então, às vezes, os nossos planos serão frustrados, porque o Senhor tem um plano maior. Davi foi o que proporcionou toda a estrutura para que Salomão pudesse construir. Se você for ver a história, você vai ver que Davi, ele prepara todo o material necessário para a próxima geração construir e obedecer o que Deus tinha. Então, só porque é uma boa ideia a gente tem que fazer? Não, a gente tem que fazer porque Deus pediu para a gente fazer. Davi estava tendo uma boa ideia, mas que não partia da direção clara e específica de Deus. A direção era, o teu filho vai construir. Então ele preparou o material para aquilo. Sabe? Então, eu não sei se você já teve planos frustrados ou não, mas pode ser que isso aconteça na tua vida, e vai ser muito natural isso acontecer. E eu quero declarar Provérbios 16:1 na tua vida. Os planos vêm do coração do homem. Anota aí, Provérbios 16:1. Os planos vêm do coração do homem, a resposta vem da língua do Senhor. Faça os teus planos, submeta os teus planos a Deus e deixa Deus trazer as respostas. Mas tenha o coração sensível, porque talvez a resposta dele vai ser diferente daquilo que você estava pretendendo que ele falasse para você. Quem aqui já ouviu uma coisa de Deus que não era o que você esperava que Deus falasse para você? Bem-vindo ao processo de maturidade. Se um pai fizesse tudo que o filho fica pedindo, como que seria? Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Você faz tudo que teu filho pede? Não.
Glória a Deus por isso. Você não pode permitir, porque tem coisas que não fazem sentido para aquela idade, para aquele tempo, para aquele momento. Por exemplo, eu gostaria muito de comer bastante pudim antes do almoço. Mas a minha mãe não deixava eu comer pudim antes do almoço. E eu não podia encarar isso como algo negativo, pelo contrário, a minha mãe, eu tinha os meus planos, mas a resposta vinha da língua da minha mãe. Então eu tinha que aprender a lidar com isso. A mesma coisa com o Senhor, Ele vai trazer respostas que às vezes não serão exatamente como o que a gente esperava, mas sabe o que a gente tem que fazer? Ter um coração sensível para ouvir as respostas de Deus. Quando a gente ouve as respostas, se Ele der o sinal verde, faça. Talvez Ele dê um sinal amarelo, Ele vai pedir para você, atenção, corrija algumas coisas, ou Ele vai falar, sinal vermelho, como Ele fez com Davi. Independente da situação, quando Deus fala alguma coisa, que a gente venha ser rápido em obedecer. Olha aqui, tem pessoas que às vezes atrapalham, né, ou são essas adversidades da nossa vida. Sanbalat e Tobias, quem já leu essa história de Sanbalat e Tobias? Levanta a mão. Quem não sabe quem foi Sanbalat e Tobias? Levanta a mão. Tá bom, depois eu vou deixar vocês com uma pulga atrás da orelha, você vai dar um Google, eu não vou nem te falar onde está. Mas Sanbalat e Tobias estavam querendo ser pedra de... anota aí, Sanbalat, é um bom nome para o teu filho. Não, estou brincando. Quer dizer, fica à vontade. Quem sou eu para dizer? Mas Sanbalat e Tobias, eles queriam atrapalhar o processo de reconstrução do muro que Neemias estava empenhado. Então, às vezes você vai estar num caminho, você vai estar numa direção, e as adversidades vão chegar, às vezes, por pessoas que vão vir para você, vão tentar te desestruturar de alguma forma, para você não fazer o que você tem que fazer. Quem já passou por isso? Pois é, se você nunca passou, fique atento que às vezes você pode passar. E Jesus tinha um Judas do lado, não é verdade? Que também trouxe uma adversidade, mas olha que interessante, mesmo aquela adversidade, na verdade, cooperou para o propósito de Cristo. Porque ele precisava morrer, ele precisava ressuscitar, para nos conceder esse lugar de vida eterna. Então, mesmo quando se levanta um Judas do nosso lado, sabe de uma coisa? O Senhor é fiel para cumprir com o seu propósito, com o seu plano, independente das pessoas, situações, circunstâncias e afins. O que eu quero dizer é, Jesus, Ele conseguiu pegar os limões que a vida trouxe, transformou numa limonada, e até hoje a gente pode desfrutar, através da morte e ressurreição, a vida eterna. Então, quando a vida te dá limões, você pode chupá-los azedos, ou fazer uma limonada. O título da mensagem hoje é Fazendo Limonadas. Quem aqui já recebeu limões da vida? Eu vou te ensinar a fazer uma limonada hoje. Sem açúcar ainda. Quer dizer, o açúcar é bom, né? Dá uma adoçada. Mas ele faz mal a longo prazo. Então, vamos deixar o açúcar de lado. Olha que interessante, além dessas pessoas que eu fui falando, eu quero focar em uma hoje aqui, que é Paulo, tá bom? Abre aí a tua Bíblia em Atos 18. Paulo, ele aparece ali, na verdade, em Atos 9, quando você começa a ler Atos, você vê que Paulo, ele aparece ali ainda como Saulo, ele encontra com Cristo, ele está... na estrada para Damasco, ele encontra com Cristo, vem uma luz muito forte, ele fica cego, ele cai com o rosto em terra, ele tem um encontro transformador. A partir desse momento, desse encontro com Cristo, ele é mencionado como Paulo, até então ele é Saulo de Tarso, e dali vira Paulo, e nunca mais chamam ele de Saulo, né? A referência se torna Paulo. Mas é interessante que quando ele tem esse encontro com Jesus, Atos 9, a vida dele é radicalmente transformada, tá? Paulo, a Bíblia fala que ele era um fariseu criado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele foi ensinado sobre a doutrina judaica de maneira muito profunda, tá? Gamaliel ensinou ele, é um outro estudo que a gente pode entrar um outro dia, talvez numa RD em algum lugar, mas só para você entender, ele era um judeu irrepreensível, ele era praticamente um modelo judaico a ser seguido, ele era um exemplo. Um dia, quando ele encontra com Jesus, tudo muda,
os seus admiradores mudaram, se tornaram agora os seus perseguidores. Então, só para você entender, Paulo, ele estava nesse caminho de Atos 9, ele estava com cartas, autorização para prender os cristãos. Então ele está perseguindo os cristãos, e depois desse encontro com Cristo, ele realmente, ou melhor, ele se torna uma pessoa, um perseguidor. Ou melhor, desculpa, ele é um perseguidor e ele se torna agora um perseguido. Tá? Começaram a aparecer limões na vida de Paulo, e ele teve que aprender a fazer limonadas. Paulo usou essas perseguições para fortalecer o ministério que ele tinha. Ele não deixou que essas perseguições o parassem, essas dificuldades o parassem. Ele não permitiu com que os limões viessem parar o que ele tinha para fazer. As pessoas esperavam que ele ia desistir, que ele ia cair, mas sabe de uma coisa? Ele se tornou o maior autor do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento foi escrita por ele. Os limões viraram realmente uma deliciosa limonada. Atos 18 conta isso. 9 capítulos depois, eu vou trazer aqui o que Deus começou a falar no meu coração sobre essa passagem bem pequenininha, de Atos 18, do 1 ao 5. Mas você tem que ter em mente que são 9 capítulos depois daquele encontro com Cristo. Sabe? Ele já tinha feito 1, 2 viagens missionárias, ele já tinha sido preso. Em Atos 16 ele está preso. Paulo e Silas estão presos. Sabe? Eles estão de madrugada cantando hinos ao Senhor. Os presos estão escutando, vem um terremoto. Atinge ali a cela, todos são libertos, o carcereiro é salvo, a família do carcereiro é salva. Sabe, ele estava vivendo milagres e mais milagres, ele estava vivendo muita coisa. Ele já tinha pregado, ele já tinha feito sinais e maravilhas. Tipo assim, Paulo já estava vivendo 9 capítulos, os estudiosos falam que cada capítulo de Atos é aproximadamente 2 anos a 3 anos e meio, mais ou menos. Então a gente está falando de quase 30 anos de ministério da vida de Paulo, mais ou menos. Tá? Olha que interessante, Paulo, ele está agora em Atos 18, depois de ter feito tudo isso, depois de ter sido preso, dele já ter sido liberto, Atos 17 ele está pregando ao Deus desconhecido, ele chega lá e fala assim, ó, esse daqui, o Deus desconhecido que vocês não conhecem, é esse que eu falo e tal, e ele começou a pregar, ele estava, se não me engano, em Atenas, falando um capítulo anterior, e agora, no 18, olha que interessante, depois de tudo isso, versículo 1, depois disso tudo, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali ele encontra um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. E uma vez que eles tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Eu lembro, a primeira vez que eu vi sobre essa passagem foi numa RD, há, sei lá, uns 13 anos atrás. E eu lembro que essa passagem ela ficou queimando no meu coração. Porque quando eu li, eu fiquei, a primeira coisa que eu pensei foi, Paulo, um avivalista, está fazendo tendas. Cara, ele não foi chamado para fazer tendas. Por que ele está fazendo tendas aqui, nesse momento? Agora, a gente acabou de ler, Paulo, ele está fazendo tenda com Priscila e Áquila. Tipo assim, Deus, a mim, assim, eu ficava inconformado com o fato dele ter sido chamado, Atos 9,15. Quando Deus revela o chamado de Paulo, está ali em Atos 9,15, ele revela e fala assim, este é chamado para pregar o evangelho para reis, gentios e judeus. Olha que interessante, o chamado dele é pregar o evangelho, mas em Atos 18, depois de fazer um monte de coisa no meio do caminho, ele está fazendo tendas. A vida começou a trazer alguns limões para ele, e ele começou a fazer limonada. E sabe de uma coisa? Às vezes quando a gente recebe limões na nossa vida, a gente rejeita os limões. A gente não quer limões. A gente prefere... Deixa eu pensar numa fruta doce aqui. Manga? Tá bom, gente. Vocês gostam de manga, tá bom. A gente quer uma manga doce. Um morango doce.
Quem já foi lá em Itu naquele festival de morango que você faz, como é que chama? Rodízio de morango. Quem já foi no rodízio de morango de Itu? Fazenda Maeda. Quem já foi? Ninguém foi? Então tá bom, eu estou fazendo a propaganda aqui, você vai usar o cupom César Bianco. E aí você vai ter 10%. Não, não vai ter nada. Mas na Fazenda Maeda, em Itu, tem um rodízio de morango. E é bom. Você entra numa plantação de morango de não sei quantos mil metros quadrados e você ganha um potinho para você colocar leite condensado. E você come à vontade, só que você não pode sair de lá. A hora que você sair, acabou, entendeu? Acabou o rodízio. Então você fica lá comendo morango até não aguentar mais. Então, talvez você quer comer um morango com leite condensado. Quem gosta de morango com leite condensado? Tá bom, mas nem sempre a vida vai te trazer um leite condensado. Ela vai te trazer, às vezes, limões azedos. E eu quero te encorajar. Primeiro ponto importante que a gente precisa fazer com os limões é aprender a receber. Então, receba os limões. Não rejeite os limões. Olha aqui, versículo 1 e 2. Depois disso, Paulo sai de Atenas e vai para Corinto, e ali ele encontra um judeu chamado Áquila, que era do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Olha a limonada, ou melhor, o limão que vem sobre a vida deles, porque Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Imagine se alguém chega aqui e ordena que todos de Jundiaí saiam de Jundiaí. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Você está sendo expulso da tua cidade, do teu lugar, da tua casa. Você tem que deixar tudo para trás. E o que está acontecendo sobre a vida de Áquila e Priscila está chegando nas mãos dele uma caixa de limões. Eles agora vão ter que aprender a lidar com tudo isso. Então a primeira coisa que eu quero falar é: não rejeite os limões, receba os limões. Sabe o que é rejeitar o limão? É você ficar inconformado a tal ponto daquilo te paralisar. É você ficar indignado ao ponto daquilo reter o que o Senhor quer fazer através daquilo. A Bíblia é clara em Romanos 8 quando fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção, todas as coisas, inclusive as adversidades. Inclusive o fato de Cláudio expulsar Priscila e Áquila e todos os judeus de Roma, nós precisamos enxergar que isso daqui é uma oportunidade para Deus agir. E é exatamente, eles recebem os limões e eles cumprem com aquilo e eles saem de Roma. Ao ponto que eles saem de Roma, é a oportunidade de Deus então conectar eles com Paulo. Eles foram obedientes, eles acolheram os limões. Num primeiro momento é difícil você ser expulso de Roma, mas na verdade a gente precisa entender um big picture que Deus constrói com as coisas, porque na verdade Deus estava direcionando eles para colocar mais perto do chamado deles. Lá na frente a gente vai entender muita coisa daquilo que a gente está passando hoje. Quem já passou assim na vida? Eu sempre conto o testemunho do Esdras, eu sempre falo, cara, o Esdras foi mandado embora meses antes do casamento. Esse aqui sempre é o melhor exemplo, cara. Eu peguei o direito autoral desse. Então olha que interessante, quando a gente passa pelas situações, a gente percebe que realmente Deus tinha um plano muito maior, que na hora não fazia tanto sentido, que a gente estava tão atordoado com a situação que a gente não conseguia enxergar esse big picture, mas depois quando a gente passa, a gente olha para trás, a gente entende, caramba, era a mão de Deus fazendo alguma coisa. Então o Esdras, ele foi mandado embora meses antes do casamento. E aí, na hora, quem aqui quer ser mandado embora meses antes do seu casamento? Ninguém, que bom. Ele foi mandado embora. Ele recebeu a rescisão. Eu estou contando para os visitantes, gente. Vocês estão rindo, né? Que vocês já ouviram essa história várias vezes, né? Mas os visitantes nunca ouviram. Respeitem os visitantes. E aí, então, depois de um tempo, ele descobriu que a leva que ele foi mandado embora tinha sido a última leva que tinha recebido a rescisão daquela empresa. Depois eles levaram, nem sei se até hoje receberam ou não, mas ficaram muito tempo para receber a rescisão. Então, quando a gente olha para trás, a gente fala, caramba, agora eu consigo entender o porquê que eu fui mandado embora. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? É um exemplo simples, mas que traz um contexto da gente, às vezes, esperar o big picture de Deus. E isso faz com que a gente confie e entregue o controle nas mãos do Senhor. Que realmente o Senhor venha
controlar as nossas vidas. É ruim ser expulso de Roma? Demais. Mas é muito melhor a gente ser expulso e entrar no chamado. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então é o que está acontecendo aqui. Eu vou te explicar lá para frente porque que eles entraram no chamado deles. Existem situações que às vezes não vão fazer sentido de imediato. Até porque essas situações elas vão ser na contramão do nosso sonho, do nosso desejo, mas a gente precisa confiar que no final o Senhor está controlando tudo e vai cooperar para o nosso bem. Por exemplo, teve uma temporada que a Pamela, a minha esposa, ela ficou doente e ela lutou contra um câncer. Foram 3 anos de luta. Mas ao mesmo tempo que a gente estava lutando contra uma enfermidade na nossa família, eu te falo que foi a época, o período que a gente mais viu curas acontecendo quando a gente ia ministrar. Quando eu viajava para pregar. Sabe qual foi o primeiro lugar que eu preguei quando a gente descobriu que ela estava com câncer? A gente descobriu, ou melhor, numa quarta-feira a gente descobriu o câncer, na quinta ela internou para fazer os primeiros exames, na sexta-feira eu tinha uma igreja que já tinha me convidado para pregar, e o primeiro lugar que eu vim pregar foi na cidade de Jundiaí. Isso aqui é junho de 2016. O primeiro lugar que eu vim pregar foi aqui. E eu lembro que naquela noite eu estava indignado com a enfermidade. Porque eu falei, cara, não é possível. A gente ora pelos enfermos, nós acreditamos na cura, no milagre que Deus cura. A gente já viu com os nossos olhos, perna crescer, morto ressuscitar. Sabe, a gente já viu coisas assim, eu já vi gente tirando gesso na hora, porque Deus estava curando, pessoa arrancando gesso. Sabe, coisas assim que você fala, caramba, como é que está acontecendo na minha casa, na minha família, com a minha esposa? E eu orava e eu falava, não, cara, esse exame aqui vai, assim, não vai dar positivo, ele vai dar negativo, o médico está falando que é, mas não vai ser. Sabe quando você está naquela confiança? E a gente precisa ter essa confiança e Deus faz os milagres. Mas naquele dia ela foi fazer o exame e ela voltou e falou assim, amor, Deus falou para mim que Ele não vai me curar de maneira sobrenatural, mas que Ele vai me sustentar ao longo do processo. E eu lembro que eu recebi aquilo meio engasgado, porque eu queria que fosse o sobrenatural, mas, na verdade, o que ela estava falando para mim é, a vida me deu limões e a gente vai fazer uma bela limonada. O Senhor vai nos ajudar a conduzir tudo isso. E eu lembro que eu vim pregar aqui em Jundiaí, numa igreja, eu cheguei para pregar e eu estava assim, indignado, e eu lembro que eu falei assim, quem está enfermo fica de pé. Aí a galera ficou de pé. Aí a gente começou a orar, estava eu e mais outro jovem, a gente começou a orar, e a gente estava orando lá do palco. Foram 2, 3 orações, 100% daqueles estavam com dor, com um monte de coisa, todo mundo foi curado. E eu lembro que eu voltei para casa, eu fiquei brigando com a minha teologia. Eu falei, Deus, como é que o Senhor está curando os enfermos lá naquele culto, lá em Jundiaí, e eu volto para casa e minha esposa está lutando contra um câncer? Por que o Senhor não vai fazer um milagre aqui também? O Senhor acabou de fazer lá, o Senhor está fazendo em vários lugares. E deixa eu te explicar, tem coisas que eventualmente você vai precisar lidar e encarar na vida que vão te fortalecer se você souber abraçar o poder do processo. Então receba os limões que Deus está colocando. Não estou falando que é fácil, só estou falando receba. Receba esses limões, lave esses limões, porque você vai preparar uma bela de uma limonada. E eu lembro que nessa época, a pastora Pamela, ela reuniu a família, e estava todo mundo, obviamente, meio triste por conta da situação, ninguém queria estar enfrentando aquilo, mas ela virou para todo mundo e falou assim, foi tipo reunião da família, sabe aquela reunião da família? Senta todo mundo no sofá e alguém tem que falar? Aí ela sentou todo mundo no sofá e ela falou assim, olha, ninguém tem o direito de passar esse momento mais triste do que eu. E aí todo mundo, E ela falou, eu escolhi passar com alegria. Então ninguém aqui pode ficar mais triste do que eu. A gente vai passar isso com alegria. E por que eu estou contando isso? Porque não teve um momento de dificuldade ao longo do processo, e quimioterapia, tratamento e tantas coisas acontecendo, adversidades à torta e à direito. Não teve um momento em que ela, por exemplo, não expressou aquela fidelidade para o Senhor, aquela alegria de que o Senhor faria um milagre, de que Ele faria alguma coisa. Ele prometeu que ia sustentar, então Ele vai sustentar. Não teve um momento em que ela não pegou os limões e recebeu os limões, você entende? Ela nunca rejeitou os limões, pelo contrário, ela falou, Senhor, eu não entendo, eu não queria, mas eu estou aqui, vamos em frente, vamos seguir em frente.
E eu quero te encorajar, se você está passando por uma adversidade hoje, independente da área que for, que você abrace o teu processo, porque o Senhor não te desamparou. O Senhor não te colocou numa comunidade de fé para você ficar sozinho. Pelo contrário, você vai ter pessoas que vão te ajudar e vão te auxiliar. Você tem pessoas ao teu redor que vão te sustentar, assim como Arão e Hur sustentaram a mão de Moisés para cima. Nós precisamos viver dessa forma, abraçando as pessoas ao nosso redor e ajudando nas suas dificuldades. Então, eu quero te encorajar com o ponto 1, receba os limões. Ponto 2, versículo 3 e 4, prepare a limonada. Olha que interessante, versículo 3 e versículo 4. E uma vez que tinham a mesma profissão, ele ficou morando e trabalhando com eles, porque eram fabricantes de tendas. E todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando eu falo de preparar uma limonada, eu estou falando de você não desperdiçar as oportunidades que Deus coloca na tua frente. Então, se são limões, que façamos uma limonada. Olha aqui, ele está olhando para Priscila e Áquila, e ele está discipulando Priscila e Áquila enquanto eles estão fazendo tendas. Eu quero te encorajar, faça tendas na tua vida. E talvez você está nesse sentimento de caramba, eu estou sentindo que eu estou fazendo tendas, que eu tenho um chamado de vida, que eu não estou vendo ele sendo completo. Talvez eu estou numa temporada de tendas, e eu quero te encorajar, se você está fazendo tendas hoje na tua vida, faça tendas discipulando alguém. Porque Deus não desperdiça nada. Como é que a gente vai desperdiçar as oportunidades que a gente tem ao nosso redor? Usa, sabe, das oportunidades que você tem no teu dia a dia, para você discipular alguém. E por que eu falo que eles foram discipulados? Abre aí em Romanos 16, um pouquinho mais para frente. Romanos 16. Se você não tem uma Bíblia aí hoje do teu lado ou no teu celular, pede para a pessoa do teu lado abrir para você, para todo mundo acompanhar aqui essa passagem. Romanos 16, versículo 3 e versículo 4. Isso aqui é Paulo escrevendo aos romanos. Olha o que ele fala aí no versículo 3. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e isto não lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Quando eu leio essa passagem, eu fico pensando assim, você não expõe a tua cabeça por alguém que você não tem intimidade ou não conhece. Dificilmente você vai fazer isso. Quando a gente vê a história e vê então Priscila e Áquila sendo acolhidos por Paulo, eles estão fazendo tendas, porque eles tinham o mesmo ofício, e mais para frente a gente vê que essa mesma Priscila e esse mesmo Áquila expuseram as suas cabeças para proteger a vida de Paulo. Fala assim, cara, Paulo deve ter depositado demais na vida desse casal, para lá na frente eles então se colocarem nesse lugar de se exporem para ajudar Paulo. Paulo discipulou Priscila e Áquila enquanto eles faziam tendas. E eu te falo mais, Paulo investiu tanto na vida deles, que Paulo transformou Priscila e Áquila em líder de RD. Vou te provar biblicamente, tá bom? Abre aí em 1 Coríntios 16. Olha que interessante. Se você não sabe o que é RD, são as nossas reuniões nas casas, tá bom? A nossa rede de discipulado. A gente se encontra toda terça-feira à noite, quinta-feira à noite e sábado online. Então, terça-feira e quinta presencial e sábado online. Né? Talvez você veio de uma outra igreja, você tinha lá uma célula, um grupo pequeno, um grupo de crescimento. Tem vários nomes que às vezes as igrejas dão por aí, nós chamamos de RD. E olha que interessante, Paulo transforma Priscila e Áquila em líder de RD. 1 Coríntios 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Muito vos saúdam no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está na sua casa. Olha que interessante. Então, ele preparou e discipulou enquanto fazia tendas,
De sábado ele debatia na sinagoga, mas de segunda a sexta ele estava ali fazendo tendas. Sabe o que eu quero te encorajar? Sempre existe uma Priscila e um Áquila nas nossas vidas, para que a gente, que estão ao nosso redor, para que a gente venha discipular enquanto a gente vive a nossa vida. Lá no teu trabalho eu quero te encorajar a você olhar ao teu redor e ver, tem uma Priscila e tem um Áquila, que está esperando com que você venha fazer tendas junto com eles, para que você venha discipulá-los. E nem sempre vai ser assim, ó, senta aqui, abre a Bíblia, vamos ler esse versículo. Deixa eu te explicar aqui o que está acontecendo aqui na Bíblia. Nem sempre é assim, você vai discipular muitas vezes de outras formas, até chegar nesse momento de você sentar e abrir a Bíblia. Às vezes você vai estar num almoço, conversando com alguém, aconselhando sobre casamento, dando direção de casamento, orando com a pessoa está passando por uma dificuldade, tem uma dificuldade no trabalho, às vezes uma dificuldade na família, alguma coisa, você vai orar por aquela vida, você vai se colocar à disposição. Tem várias formas que você pode fazer para você entrar nesse ponto de viver a tua vida fabricando tendas, discipulando pessoas. Ah, mas eu não sou líder de RD aqui na Caminho Santo. Deixa eu te falar, você tem que estar lá fora, fazendo alguma coisa em algum lugar, amando alguém, sendo como Cristo na vida de alguém. Nem todo mundo vai vir para Caminho Santo. E se vier todo mundo, também nem cabe. Então, assim, cada um tem que ir para um lugar. Cada um tem que estar num ponto, mas você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar, e eu vou alcançar pessoas que você não vai alcançar, e cada um vai alcançar pessoas que outros não vão alcançar. Mas que a gente não perca as oportunidades de preparar as limonadas, enquanto a gente está ali fabricando tendas. Pensa nisso, sempre tem uma Priscila e um Áquila ao nosso redor. Que o Senhor venha nos dar olhos para ver e ouvidos para ouvir, sensibilidade para reconhecer quem são as Priscilas e quem são os Áquilas que Ele está confiando nas nossas mãos. Porque lá na frente, a gente vai começar a ver fruto, assim como Paulo viu fruto lá na frente, sendo, eles expondo as suas vidas em favor de Paulo, sendo levantados como líderes da igreja, cuidando de pessoas e por aí vai. E sabe, eu me alegro muito quando passa um tempo, eu encontro alguém, sei lá, e a pessoa fala, deixa eu te falar, eu quero te agradecer, porque teve um dia que você falou um negócio, foi numa reunião, e falou um negócio que mudou minha vida. Já aconteceu isso com você? Momentos em que, sei lá, você encontra alguém e fala, cara, aquele dia, aquela fala, aquele gesto, aquela sua atitude marcou a minha vida para sempre. Eu lembro que eu estava recentemente, lembra que eu contei aqui na semana passada de um amigo meu que falou que eu era exótico? Você lembra disso? Nesse casamento, o outro amigo, que era o noivo, na verdade, ele virou para mim e falou assim, pô, cara, posso te falar uma coisa? Eu lembro de uma cena que eu vivi com você e com teu pai. Aí eu falei, caramba, mano. A gente tinha 12 anos de idade, faz 7 anos atrás. Podia ter falado 17, né? Um pouquinho mais para cima, chutei muito baixo, não deu certo a piada, desculpa. Mas, fazem 25 anos, eu não tenho problema com a idade, eu falo para você, tá bom? Pra você não fazer a conta, eu tenho 37 anos. A gente tinha 12 anos de idade, aquele menino estava no banco de trás do carro do meu pai, a gente estava saindo do clube que a gente tinha jogado tênis, e a gente tinha que pagar um negócio lá para alguém, e o meu pai fez, eu virei para meu pai e falei, pai, o rapaz não quis cobrar alguma coisa assim, meu pai fez eu ir lá e entregar o dinheiro para o cara. Deu troco errado, obrigado por você me lembrar. O cara me deu o troco errado com R$20 a mais. Foi 20, né, que ele falou? Bom, que seja 20, 30, enfim. O importante é, ele me deu o troco errado. E quando eu cheguei no carro, eu falei, pai, o rapaz me deu esse troco, meu pai contou e falou, o troco está errado, volta lá e devolve o dinheiro. E aí eu peguei, obedeci meu pai, voltei e devolvi o dinheiro. E ele falou para mim, cara, 25 anos depois, ele fala, cara, aquela atitude marcou a minha vida e construiu o meu caráter. Toda vez que acontece alguma situação, para eu ser honesto, eu lembro daquela situação e eu sou honesto. Então, eu estava pensando nisso e sabe, a gente tem oportunidades e mais oportunidades da gente fazer o que é certo, o que é correto, da gente demonstrar Cristo na vida das pessoas. Não só ser um bom cidadão, mas demonstrar Cristo e sabe, trazer a Bíblia de uma forma que ela se torna realidade na vida das pessoas através de nós. Não é só páginas e páginas de histórias e histórias, não, são as histórias se tornando reais nas nossas vidas, porque Deus vai fazer em nós e através de nós.
E essa história marcou o menino por tantos anos, e até hoje, eu nem lembrava dessa história. Ele falou, cara, o teu pai para mim era um... Eu nem sabia que ele pensava isso. O teu pai para mim era um símbolo de honestidade. E, cara, quando ele começou a contar, eu na hora ainda falei para a Pâmela, eu falei, Zé é meu pai, não é? Meu pai sempre me ensinou o que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é teu, o que é dos outros, então faz o que é certo. Então, as nossas atitudes, elas estão comunicando muito mais às vezes do que as nossas palavras. Então, saiba que as tuas atitudes estão comunicando, porque às vezes a gente pode falar uma coisa, mas a gente vive outra. As pessoas ao nosso redor, elas estão experimentando aquilo que a gente vive, não só o que a gente fala. Então, que a gente esteja alinhado com o nosso discurso, junto com as nossas atitudes. E eu queria te encorajar a fazer tendas discipulando alguém, de maneira simples, né? Aproveitando essas oportunidades. Por quê? Porque você está preparando pessoas para o destino delas. Você está enviando pessoas para o destino delas. Eu lembro um outro testemunho, teve uma vez que, nesse período de doença, né, de enfermidade, a pastora Pâmela, ela acordou um dia e ela mandou uma mensagem de texto, ela mandou só um emoji de sorriso para uma jovem. Sabe aquele que você manda assim, às vezes você acorda de manhã, você manda o gatinho, você manda a florzinha falante, né? No grupo da família sempre tem essas coisas meio doidas, não é verdade? Sempre tem, né? O gatinho falante do bom dia, não sei o que lá, a florzinha falante, os emojis, não sei o que lá. Ela pegou e mandou. E aquela jovem, ela teve um encontro com Deus, depois ela testemunhando para a pastora, ela teve um encontro com Deus, porque quando ela recebeu a mensagem, ela leu a mensagem, o Espírito Santo falou com ela. Olha que situação doida. A menina estava pensando como é que ela ia se matar. Ela estava planejando um suicídio. E aí quando ela recebe a mensagem, o Espírito Santo fala para ela assim, uma pessoa que está lutando pela vida está sorrindo para você. E você que está aqui, planejando como que você vai se matar. Foi um confronto do Espírito Santo, de uma forma simples, através de uma mensagem. Era uma pessoa que estava caminhando próximo dela, que ela estava ajudando, que ela estava estendendo a mão e tudo mais. Quem são as pessoas ao teu redor que de repente uma mensagem pode transformar uma vida? E às vezes a gente está tão atarefado, tão corrido, a gente está tão, eu tenho o meu chamado, o meu destino e tal, e sai correndo e esquece de chegar no destino acompanhado. Igual foi Jacó junto com Esaú, ali no papo dele com o irmão que eu falei no começo da mensagem. Sabe, que a gente não venha se perder no meio do caminho, tão rápido para o nosso destino, e esquecer de fazer tendas com as pessoas ao nosso redor. Deixa eu te falar, às vezes uma mensagem muda uma vida, transforma uma pessoa, atinge uma situação, transforma aquela circunstância. E eu quero te encorajar e lançar esse desafio, inclusive, você pegar essa semana, algumas pessoas do teu WhatsApp, que você não fala faz tempo, manda uma mensagem de áudio, oi fulano, tudo bem? Eu vou te dar uma dica, arrasta lá para baixo, vai lá naquelas últimas pessoas, pega lá e manda um áudio, ora e fala, Deus, me dá um versículo bíblico para essa pessoa, pega o versículo, manda um áudio de 30 segundos, oi fulano, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala, mas estava aqui orando, e eu quero entregar um versículo para você, e Deus está falando para eu falar isso aqui para você, entrega o versículo para a pessoa, e deixa com que a palavra faça a obra na vida daquela pessoa. Mas é você sair da tua zona de conforto, é você começar a pegar, aproveitar as oportunidades que você tem. Então, aproveite as oportunidades que você tem na tua vida. Fabrique tendas discipulando alguém. Amém? Você às vezes vai ter oportunidades de impactar vidas de maneira muito pontuais. Às vezes você só tem aquela janela de oportunidade. Quando a gente estava em São Paulo, a gente fazia parte de um programa de liderança lá, que a gente recebia vários estagiários para ficarem com a gente. E eu lembro que todo ano, quando eu recebia esses estagiários, eu falava para eles assim, olha, eu tenho 1 ano para estabelecer com você um vínculo. E o meu objetivo é que a gente não fique conectado por 1 ano, mas que a gente possa ter uma conexão que seja para a vida. Que não seja só aqui enquanto você está fazendo esse programa que você vai ser meu estagiário. Não, que a gente esteja conectado para a vida. E é muito legal ver que até hoje, diversos desses a gente tem contato. Ano passado a gente foi celebrar o casamento de um casal lá no México. Foi a minha primeira estagiária. E até hoje a gente tem relacionamento. Vira e mexe, eu tenho pessoas que eu estou andando por aí, eu estou viajando para pregar, eu encontro pessoas que conhecem pessoas, que são amigos de pessoas, ou que estão conectados, ou até mesmo esses próprios estagiários que passaram pela nossa vida, sabe? Não desperdice as oportunidades, crie relacionamentos. Você vai começar a ver o reino de Deus fluindo
através de você. Então você recebe os limões, você prepara a limonada discipulando pessoas, e terceiro, você compartilha a limonada. Olha que interessante aqui, ó. Versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Na versão King James fala assim, Paulo foi pressionado no Espírito. Quando a Bíblia fala que Paulo foi testemunhar aos judeus que Jesus era o Cristo, ele estava compartilhando daquilo que ele tinha recebido. Então compartilhe o que você está recebendo. Compartilhe o que o Senhor está fazendo na tua vida. Aqui entra um ponto importante de testemunhos. Gente, a gente precisa celebrar testemunhos. Cultura de testemunhos. Então, se Deus está fazendo alguma coisa na tua vida, compartilha com a gente. A gente quer ouvir, a gente quer celebrar, a gente quer compartilhar isso. Né? Inclusive, é importante para que a gente faça isso aqui no culto. Para que a gente possa, Deus fez isso aqui na vida do fulano. É uma cura, é uma restauração, é uma libertação, é uma provisão. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas se você guardar para você, você retém, você não compartilha. Eu quero te encorajar. Compartilhe o que o Senhor está fazendo na tua vida. Assim como Paulo foi compartilhar aos judeus que Jesus era o Cristo, que nós viemos compartilhar entre nós e para as pessoas ao nosso redor. Quer saber um ótimo ponto para você começar uma conexão e começar a falar de Jesus na vida das pessoas? Com pessoas que você já conhece principalmente, começa a compartilhar teu testemunho. Quem era você e quem é você hoje depois de conhecer Jesus? O que Ele está fazendo na tua vida, as transformações e tudo mais. Você vai começar talvez a ser os exóticos aí no meio das reuniões dos teus amigos. Eu vou chamar a banda de volta aqui que eu já estou chegando no fim. Eu falei que eu ia terminar antes. Falei com vontade agora. Pode vir, banda, vai. Sabe, o teu tempo de fazer tendas, assim como o de Paulo, ele vai acabar. E você vai ser liberado para cumprir aquilo que Deus colocou na tua vida. Porque, de novo, eu não acredito que ele foi chamado por Deus para fazer tendas. Foi uma oportunidade. Foi um período em que ele tinha que fabricar tendas, porque inclusive ele fabricava tendas para levantar recursos para o próprio ministério. Então, não é errado fabricar tendas, mas chega uma hora que Silas e Timóteo vão descer da Macedônia sobre a tua vida também. E assim como foi sobre a vida de Paulo, vai ser sobre a tua vida, e você vai ser liberado para construir aquilo que o Senhor está colocando nas tuas mãos. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente é liberado e quando Silas e Timóteo descem da Macedônia sobre a nossa vida, o que é que a gente deixou para trás? Que a gente venha deixar um legado de construção. Assim como foi um legado sobre a vida de Priscila e Áquila naquele pequeno momento, que seja um legado de Priscilas e Áquilas que você vai deixar por onde você passar. Sabe, Deus, Ele não desperdiça nada. Não desperdice as oportunidades que você tem hoje nas tuas mãos. Ah, pastor, mas eu sou gago. Moisés também era, e o Senhor usou. Ah, pastor, mas eu sou muito pequeno. Gideão era o menor da tribo dele, a tribo dele era a menor de Manassés, e mesmo assim o Senhor estava levantando aquele jovem para fazer o que ele tinha que fazer. Eu quero te encorajar a não olhar para as circunstâncias terrenas e naturais, mas se agarrar naquilo que é a palavra de Deus, a direção de Deus, e que você venha obedecer aquilo. Então, se é tempo de fazer tendas, eu vou fazer com alegria e vou discipular quem está ao meu redor. Se é tempo de nós ficarmos no hotel, vai ser o melhor tempo do hotel quality que a gente já viveu na nossa vida. Se é tempo da gente sair do hotel, vai ser o melhor êxodo que a gente não vai nem precisar das 10 pragas, gente. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? Vai ser o melhor êxodo que a gente já viveu. E o dia que a gente sair de um outro lugar e for para um outro lugar, e sabe, independente das situações, circunstâncias e afins, a gente vai sempre viver com essa alegria no coração de assim, é o que eu tenho para hoje, então eu recebo esses limões, eu vou preparar uma limonada e eu ainda vou compartilhar dessa limonada com quem está ao meu redor. Eu vou levar esperança, eu vou levar alegria, e não estou falando que é fácil, eu só quero dizer que é possível. Com Jesus a gente consegue agarrar e a gente consegue passar por esse processo. Sabe, o último testemunho que eu vou trazer hoje é sobre a Pamela também, porque essa pregação ela é inspirada na minha esposa.
Eu lembro que quando ela ficou doente, eu perguntei para ela, eu falei assim, amor, eu tinha várias agendas para ir pregar. Tipo, tinha muita coisa, enfim. Eu tinha até o final do ano, era junho, eu tinha até o final do ano já um monte de coisa para fazer. Igreja para pregar, conferência para ministrar e tal. E eu falei assim, pô, você quer que eu cancele todas as minhas agendas para ficar com você? Que bonitinho, né? E eu estava disposto a fazer isso. Eu falei, se você quiser eu cancelo, eu ligo para cada um e obviamente todo mundo vai entender. Não é uma coisa, nossa, meu Deus, o pastor está desmarcando aqui porque ele é um irresponsável. Não, é uma situação que requer cuidados e necessidades. E eu lembro que ela virou para mim e falou assim, não, você vai fazer o que você tem que fazer, você vai pisar na cabeça do diabo, ela falou, e o Senhor vai cuidar de mim, quando você voltar você cuida de mim, mas vai fazer o que você tem que fazer lá fora. Isso não vai parar o ministério e a obra que o Senhor tem para fazer através da tua vida. E toda vez que eu lembro dessa situação, eu fico pensando, cara, é um momento que você pode ser egoísta e falar, não, eu quero para mim, não é verdade? É um momento que você pode falar assim, poxa, não, fica aqui, cancela tudo, fica comigo e tal. Mas é uma perspectiva celestial de que, olha, aquilo que Deus está fazendo precisa ser compartilhado. Ele vai me sustentar. Eu lembro que ela falou isso, Ele vai me sustentar. Ele vai me sustentar ao longo do processo. Então vai, prega, ora pelos enfermos e pisa na cabeça do diabo. E eu creio que essa é uma noite que talvez você precise ser encorajado para tomar uma decisão de resiliência e perseverança em meio às adversidades. Aprenda a receber os limões, preparar a limonada e compartilhar o que o Senhor está fazendo na tua vida. Fica de pé onde você está. Eu não sei qual é o ponto da mensagem que eventualmente está tocando no teu coração, mas eu quero fazer uma oração, a gente vai cantar essa música, depois eu vou voltar para a gente fazer o desfecho desse culto, mas eu queria te encorajar a viver um cristianismo de verdade. E viver um cristianismo de verdade, ele vai além dos bons momentos, ele também está nas adversidades. Viver um cristianismo de verdade é em todo tempo confiar que o Senhor é bom, confiar que Ele é fiel. Sabe, as circunstâncias naturais não vão apontar a nossa fé. Nós já acreditamos que Ele é bom, nós já acreditamos que Ele é fiel, nós já confiamos na bondade, nós já confiamos na cura, nós já confiamos que Ele é dono de todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas. Nós já confiamos, nós já partimos para guerrear de um lugar que a gente confia completamente no Senhor. Então nessa noite eu oro sobre a tua vida, para que você receba cada vez mais dessas verdades de Deus, para que você viva de acordo com essas verdades, para que você confie em todo o tempo que o Senhor é bom, fiel, que Ele cuida, que Ele não te desamparou, pelo contrário, é um processo que Ele está te lapidando e te ajustando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. É isso que eu oro e declaro sobre a tua vida essa noite. Quantos aqui estão felizes? Porque Deus é bom. Dá uma salva de palmas bem forte para esse Deus amoroso, esse Deus bondoso, esse Deus fiel que nunca falha. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, e nada pode parar uma igreja apaixonada pela presença de Deus. Essa será a nossa marca, a marca de amor, a marca de esperança. Deus é maior do que a nossa circunstância, e não importa o que aconteça, Ele continua sendo bom. Amém? Dá um abraço em alguém aí do seu lado. O nosso culto está encerrado. Nós nos vemos na semana que vem. Se você ainda não conhece Jesus, quer entregar sua vida para Ele, nós temos pessoas aqui que vão te conduzir por uma oração de entrega. Se você quer fazer uma oração também de reconciliação, você é muito bem-vindo. E a gente se vê na semana que vem. Para você que está aí no YouTube, a gente se encontra domingo que vem. Um grande beijo.